Olá, alunos do 9º ano. A nossa aula hoje vai ser sobre o átomo, continuando na página 42. Então, gente, como eu venho falando desde o começo das nossas aulas, tudo é formado por átomos, tudo é formado por energia, né? E os átomos, eles estão, por exemplo, aqui entre eu e essa tela, né? No próprio oxigênio, porque aqui nesses gases que rodeiam a atmosfera, nós vamos ter uma concentração de 80% de nitrogênio, 20% de oxigênio. Esses valores são um pouco diferentes, porque a gente vai ter 0,1% de outros gases na composição desse atmosférico. Mas nós vamos ter átomos tanto na matéria bruta, como por exemplo pedras, né? Como também na matéria viva, como os animais, as plantas. E também, gente, nós vamos ter a disposição elétrica em todo o universo. E todo o universo ele é movido por energia. Então, gente, como eu falei a vocês nas últimas aulas, é como se o universo ele tivesse teoricamente, certo? Só que tem outras subpartículas, mas a unidade básica que nós estamos estudando, o átomo, todos os átomos vão ter esses 3 elementos apenas. O que vai diferenciar um átomo do outro é a quantidade desses elementos, que seriam, como eu vou usar aqui como exemplo, os nêutrons, os prótons e os elétrons, tá certo? Só lembrando que os nêutrons têm carga nula, 0, os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa. Então, gente, como a gente vem aprendendo, né, nas últimas aulas, o átomo ele é composto do núcleo e da eletrosfera, tá certo? São duas. E o que é que acontece? No núcleo vai ter os prótons de carga positiva e os nêutrons de carga negativa. Aliás, de carga nula, 0. E na eletrosfera vai ter os elétrons de carga negativa. A gente está vendo aqui, nesse exemplo, tá certo? A gente está vendo o quê? A gente está vendo o átomo de hélio, tá certo? Então, eu vou lá na tabela periódica. A tabela periódica no livro de vocês está na página 52. Então, a sequência é a seguinte, ó. O primeiro átomo é o hidrogênio, mas eu estou falando para vocês do hélio, tá certo? Então, tá aqui o hélio. Gente, o tamanho do átomo, ele vai variar muito, tá certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui a vocês. Esse é o átomo de carbono. Então, no átomo de carbono, nós vamos ter 6 prótons, vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 6 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos átomos, eles são considerados eletronicamente neutros, por quê? Porque sempre o número de prótons é igual ao número de elétrons. Porém, na natureza, raramente eles são encontrados assim, tá certo? Porque na natureza eles se ligam a outros átomos, tá certo? Mas para que um átomo ele seja considerado eletronicamente neutro, sempre vai ter o quê? O mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. O número de nêutrons vai variar. Nesse exemplo aqui, a gente vai ter também 6, tá certo? Aqui nós vamos ter o exemplo do nitrogênio, tá certo? O nitrogênio ele é super importante para, por exemplo, a produção de proteínas do nosso corpo. E na atmosfera, 80% do ar que a gente respira é composto de nitrogênio. O nitrogênio tem 7 prótons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Consequentemente, também, quando ele é neutro, vai ter 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui nesse caso, vamos ver a quantidade de nêutrons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também nesse caso vai ter, certo? Esse é outro exemplo que eu tenho aqui para vocês, gente, é um átomo bem grande, certo? Aqui ele está em uma dimensão menor, mas ele é maior que esses outros. Veja quando ele tem 7 camadas, tá vendo? Primeiro esse aqui tem 3, né? Esse aqui também tem 3 camadazinhas, tá vendo? Ó?
Átomo de urânio, ele tem 7 camadas. Esse átomo aqui é extremamente perigoso, tá certo? Vejam que o núcleo dele aqui, ó, é bem condensadozinho. A quantidade de prótons, nêutrons, né? E a gente tá vendo a distribuição eletrônica dos elétrons, tá certo? Essas camadas que vai ter ao redor dos átomos, elas são chamadas de níveis de energia ou então de camadas eletrônicas. Elas são dispostas também. Gente, essas camadas, né, que existem ao redor do átomo, elas são divididas em 7 camadas, como eu havia dito. O núcleo vai estar aqui, né, e nós vamos ter 7 camadas de eletrosfera, que elas são enumeradas também por letras, que vai do K até o Q, né? K, L, M, N, O, P, Q. E elas têm, gente, através de experimentos que vocês vão aprender no ensino médio, elas têm uma quantidade que elas suportam de elétrons, tá certo? E essas camadas vão ser... o suporte que cada uma camada vai ser. A camada K, ela só suporta até 2 elétrons. A camada L, 8 elétrons. A M, 18 elétrons. A N, 32. Deixa eu arrumar. A P, 18 também. A O, desculpa. E a P, ela vai suportar até... Ah, gente, desculpa aí. Na verdade, esse aqui também suporta 32, tá certo? Eu errei. 32. A P vai suportar 18 e a Q, ela vai suportar até 8 elétrons, tá certo? Isso aqui é um padrão. K, 2, L, 8, M, 18, N, 32, O, 32, P, 18 e Q, 8. Aí você também pode se perguntar assim, aqui no livro de vocês, na página 43, tem imagens de átomos, saiba mais. Como é que se consegue a imagem de átomos? Na verdade, gente, quando se começou a estudar o átomo, não se tinha condições nenhuma de ter uma imagem do átomo, como hoje também não se tem imagens do átomo. Calma que eu vou explicar. O átomo, ele é como se os experimentos que foram realizados não conseguiam ver, mas conseguiam provar sua existência, tá certo? Eu vou mostrar aqui a vocês. Gente, esse homem aqui é Rutherford, certo? E ele foi um dos cientistas que descobriram partículas dos átomos. Olha que interessante. Esse aqui é o experimento dele, tá certo? O que ele fez no experimento? Esse bloco aqui é um bloco de chumbo. Dentro, ele colocou uma porção de polônio. Polônio é o quê? É um átomo, um elemento químico, que ele é tão forte, mas tão forte, que ele dispara suas partículas, tá certo? Então, o que ele fez? Ele colocou aqui em amarelo uma folha de ouro. Gente, o ouro é um metal extremamente precioso e rígido, muito duro de riscar, né? Então, ele pegou uma folha de ouro, colocou um aparato aqui em roxo, ó, e ele fez o quê? No experimento dele, essa caixinha aqui tinha um orifício e se via como se fosse um revólver, porque esse elemento químico, ele é tão forte, mas tão forte que a energia dele dispara. Ou seja, ele condensava aqui nessa caixinha, né, para não expandir, e concentrava o fluxo no orifício. Então, esse bloquinho de chumbo, ele disparava as partículas lá de quê? Do polônio. Então, eles começaram a observar o quê? Que essas partículas atravessavam a folha de ouro e eram reconhecidas no aparato. Só que eles também observou que algumas partículas reconstituíam, ou seja, é como se elas batessem algo sólido e voltassem. Então, gente, nesse experimento, o que ele provou? Ele provou a existência de um núcleo denso, né, e forte. Ele chamou esse núcleo, né, essas partículas positivas, de prótons. E ele percebeu o quê? Que existiam espaços vazios, né? Espaços vazios na matéria.
Por isso que essas partículas conseguiam atravessar. Então, foi assim que ele percebeu o quê? A eletrosfera, né? Que existia um espaço vazio, onde o espaço do núcleo era denso, né, extremamente denso e menor, e ao redor tinha um espaço vazio, que era circundado com elétrons em movimento. Gente, os elétrons estão sempre em movimento, tá certo? Só, gente, que a partir dos anos 70 para cá foi-se fabricado um aparelho, certo? Que ele vai fazer o quê? Ele faz uma leitura. Vou mostrar a vocês. Gente, olha só esse aparelho. Ele é um microscópio. Vamos ver ele aqui, ó. Olha só. Uma câmera aqui na extremidade, né? Observem o aparato. Gente, isso aqui é um microscópio eletrônico de varredura por tunelamento. Nesse microscópio, ele tem, gente, uma pontinha fina aqui, tá vendo? Ó, nessa região. Então, o que que acontece? Essa pontinha fina, de uma maneira extremamente incrível, né, elaborada, ela mede, né, a dimensão de proximidade e longitude entre as partículas do átomo. Então, gente, ele consegue medir o quê? Dar uma dimensão da forma do átomo, tá certo? Olha, observe, isso aqui é uma representação gráfica de como o átomo é, da formação do átomo, tá certo? É muito parecido com a maneira que os aparelhos de ultrassom, eles medem os níveis das montanhas dos oceanos, por exemplo, né? É bem parecido. Aqui, gente, vocês estão vendo uma molécula, tá certo? Uma molécula é o quê? A junção de vários átomos. Então, esse aparelho, ele faz o quê? Ele faz uma representação visual. Ele utiliza, na verdade, corrente elétrica, tá certo? Então, ele utiliza a corrente elétrica para fazer tipo uma leitura visual. Bom, gente, então, os químicos, né, as pessoas, os químicos, os físicos que estudam as propriedades do átomo, eles enunciaram que o que é um elemento químico? Elemento químico é um conjunto de átomos, tá certo? Que tem o mesmo número atômico. Como eu falei no início para vocês, a matéria ela sempre vai ser composta de quê? De elétrons, né, na eletrosfera, de prótons e de nêutrons. E esses três elementos aqui formam toda a matéria existente. Eles compõem a natureza do átomo. Gente, em outras ocasiões mais avançadas de estudos, vocês vão entender que existem também as partículas subatômicas, tá certo? Porém, basicamente, o átomo, ele obedece, né? E a gente conhece profundamente o que? As leis atômicas a partir dessas três partículas elementares, tá certo? Bom, então toda a matéria, né, ela é baseada em quê? Nos elementos químicos. Por exemplo, nós precisamos do ferro, né? O ferro, ele é necessário na nossa vida para quê? Para que ele, quando a gente come, por exemplo, o feijão, o ferro do feijão, ele vai se associar a uma parte da nossa, um pigmento celular chamado de hemoglobina. E esse pigmento celular, que ele tem na composição o ferro, vai fazer o quê? Transportar o oxigênio pelo nosso corpo. Então, o ferro, ele é importante para quê? No nosso corpo, no caso, para o transporte de oxigênio. Mas também o ferro vai ser utilizado para fazer portão, tá entendendo? Então, as apresentações que o ferro tem vai desde a utilização na vida biológica, como também na matéria bruta, né? Outro exemplo também, o nitrogênio, né, que é um gás que está solto aqui na atmosfera. A composição do ar é 80% de nitrogênio, apenas 20% de oxigênio, certo? Mas o nitrogênio, a partir de processos que vocês vão estudar lá no terceiro ano em biologia, vocês vão entender
que o nitrogênio, ele é super importante para quê? Para a composição química das nossas proteínas, tá certo? Então, os elementos químicos, eles são importantes em diversas funções. E o homem, estudando esses elementos químicos, foi descobrindo onde eles estavam, né? Por exemplo, o enxofre, né? Então, o enxofre também é importante na formação dos nossos ossos, por exemplo. Mas também ele é encontrado nas pedras, né? Então, olha que interessante. Todo o ser humano, ele é formado de quê? O ser humano é um ser biológico formado e existe nele traços, né, de matéria bruta, né? E nós somos formados basicamente de quê? De carbono, né? O carbono é a base da vida orgânica, tá certo? E ainda voltando para a página 52 do livro de vocês, vocês vão conhecer aí a apresentação de todos os elementos químicos conhecidos pela humanidade, tá certo? Eu vou mostrar para vocês. Então, aqui no livro de vocês, vocês sempre vão precisar olhar essa tabela, tá certo? Vocês olhem, observem. Essa tabela é muito importante. Então, gente, são conhecidos até então, na tabela do livro de vocês, 118 elementos químicos, tá certo? Destes 118, 92 são encontrados na natureza. E os outros são produzidos de maneira artificial. Então, o homem ele consegue manipular a matéria e criar, né, outros tipos de elemento químico. Olha, gente, que coisa interessante. Isso é muito profundo, vocês entenderem isso. O homem ele conseguiu manipular a matéria a ponto de criar novas organizações de átomos, tá certo? Porque o elemento químico nada mais é do que a maneira que um átomo se organiza, né? Esses átomos que vão ter, sempre se lembre, as 3 partículas. Toda a matéria é formada por essas 3 partículas, tá certo? Então, o átomo, né? O homem, ele consegue modificar tanto a matéria que conseguiu interferir até na organização do átomo, né? Na maneira de que essas partículas tão elementares, elas se comportam, o homem conseguiu alterar isso, tá certo? No livro de vocês, na página 46, vai ter a maneira como o elemento químico, ele é apresentado, pra gente estudar ele, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui a vocês. Vejam, aqui é o elemento químico. Então, vamos supor que aqui é um elemento químico chamado X, certo? Não existe esse elemento químico, aqui é apenas um exemplo. Então, nessa apresentação de como a gente vê o elemento químico, no caso, é como se fosse cada um desses quadradinhos, tá certo? Então, sempre vai ter o quê? Sempre vai ter, gente, o número atômico, é a massa atômica. O que é a massa atômica? A massa atômica é o número de prótons mais número de nêutrons, tá certo? Vai ter também o número atômico, o que é Z? Z é o número de prótons, tá certo? E o símbolo do elemento, que no caso seria o X aqui. Vamos observar que na maneira que nos é apresentado o elemento químico, não vai aparecer o número de nêutrons, tá certo? Por quê? Porque eu vou explicar depois uma formulazinha a vocês, e vocês vão entender que a quantidade de massa vai ser o quê? Juntar número de prótons e número de nêutrons. Então, já vai subentender o que aqui? Que quando você vê A, número de massa, então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui a vocês. Olha, então, por exemplo, A, que é a massa, ou seja, o peso, né? A vai ser igual a quê? Z, que significa prótons, mais N. N é nêutrons. Então, vamos fazer de conta que o quê? Que A é igual, a gente não sabe o valor, tá certo? Vamos fazer de conta aqui que Z, que é o número de prótons, né? Suponhamos que seja 10. E N, vamos supor que seja 3. Então, a gente vai saber o quê? Que o número de massa, o peso, vai ser igual a 13, né? 13.
10 mais 3, 13, né? Então, no elemento químico aqui, né, quando a gente vai olhar na tabela, não vai estar o número de nêutrons, vai estar só o número de prótons, né, que vai ser 10, e a massa, que vai ser 13. Então, o que você vai fazer? Para você realizar isso aqui, você vai inverter essa formulazinha. Então, você não quer saber o número de nêutrons, né? Então, quando um elemento químico, vou até começar aqui do começo aqui, ó, por exemplo. Número de massa é igual a Z mais N. Essa é a fórmula, tá certo? Essa aqui é a fórmula. Então, vamos fazer de conta que a gente sabe, por exemplo, suponhamos, a gente sabe que a massa que vai estar lá no elemento químico é 22. Igual, a gente vai ter lá também que o número de prótons vai ser 10, certo? Mas a gente não sabe o número de nêutrons. Então, o que a gente faz? Esse elemento, esse Nzinho vai mudar aqui para esse outro lado. Aí, aqui não está positivo, né? Ele vai vir negativo. Então, ó, 22 menos 10 vai ser quanto? O número de prótons vai ser igual a 12. Número de nêutrons, no caso, né? Então, agora a gente vai descobrir, tá certo? Então, gente, e sobre os nomes desses elementos químicos, né? Eu, desde o começo que eu comecei a falar, eu sempre enfatizo o hélio para vocês. Então, o hélio, ele recebe esse nome por quê? Porque ele foi estudado a partir do espectro de luz do Sol. Então, hélio, né, vem de Sol. O Sol antigamente era o hélio, né? Então, vem de Sol. Já, por exemplo, é uma homenagem a quem? Ao país de Marie Curie. Marie Curie e Pierre Curie foram as pessoas que descobriram o polônio, né, que era um elemento químico que recebeu esse nome em homenagem ao país que eles residiam, tá certo? Mas nós vamos ter também elementos químicos, como, por exemplo, como aqui está citando no livro de vocês, o oxigênio, que na nossa língua começa com O, né? Mas na língua utilizada na tabela periódica, que vai ser, no caso, quando foi descoberto em alemão, vai ser essa palavra aqui que eu não sei ler. Vou mostrar aqui a vocês, né? Não vou saber ler que é em alemão, gente. Hello. Então, essa aqui é a palavra oxigênio em alemão. Então, vai ser assim. Então, gente, mas qual é a língua utilizada, né, para escolher o nome que vai aparecer lá na tabela periódica? Gente, a língua utilizada vai ser o latim, tá certo? Então, por exemplo, o nome ouro, né, áureo. Então, ouro não vai começar com O, né, porque na nossa língua ouro começa com O. Em latim, ouro é auro, tá certo? Gente, na natureza, quando se está estudando os elementos químicos, então o que acontece? Quando os elementos químicos apresentam a mesma quantidade de número de prótons, eles são chamados de isótopos, tá certo? O mesmo número de nêutrons são chamados de isótonos, do N, e o mesmo número de massa vão ser chamados de isóbaros. Gente, o elemento químico número 1, que é o hidrogênio, ele tem algumas particularidades, tá certo? Então, eu vou ler aqui os nomes, tá certo? Quando outros elementos químicos, eles têm o mesmo número de prótons, eles só são chamados de isótopos, certo? Porém, o hidrogênio é diferente. O hidrogênio ele vai ter nomes específicos, porque o hidrogênio é um elemento extremamente... ele é um elemento bem pessoal, ele tem características muito fortes, tá certo? E eu vou ler aqui, por exemplo, quando o hidrogênio, ele vai ter, peraí, eu vou colar, gente, peraí. Pronto, os isótopos do hidrogênio, eles vão ter nomes específicos, tá certo? Então, o isótopo A, que ele vai ter o número de prótons 1, é chamado de hidrogênio. O deutério tem número de massa, que é o número de prótons mais nêutron, 2, né? E o tridil, que é o número de massa, 3. Ou seja, massa é o quê? A quantidade de prótons e de nêutrons. Então, gente, eu vou explicar mais profundamente a questão do hidrogênio. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu fiz 3 modelos do mesmo átomo, certo?
aqui. Então, vocês vão observar o quê? Deixa eu mostrar de novo. Que eles vão sempre ter o mesmo número de elétrons. Esse círculo aqui ao redor é o quê? A eletrosfera, né? Então, vão ter o quê? O mesmo número de elétrons. Próton, esse vermelhinho, vai ser a mesma quantidade de prótons. E vai diferenciar o que é aqui? O número de nêutrons, tá certo? Que no caso, o hidrogênio vai ter um nêutron, né? O deutério vai ter 2 nêutrons, né? E o tridil vai ter 3. Então, gente, só ressaltando aqui, que isótopos vai ter o quê? A mesma quantidade de prótons, tá certo? Então, o que caracteriza um elemento químico é a quantidade de prótons, né, que ele vai ter, e não a quantidade de nêutrons. Os nêutrons, eles têm a sua existência ali, né? Vai ter a sua relação com o comportamento do átomo, mas o que é observado no átomo é a quantidade de prótons, né? Por quê? Porque, como eu já falei a vocês anteriormente, quando, por exemplo, o elemento químico ele tiver 3 prótons, ele vai ter 3 elétrons. Se ele tiver um próton, ele vai ter um elétron. O que vai variar aí vai ser a quantidade de nêutrons, né? No caso, quando é apenas um elemento químico. Se modificar o valor de prótons, por exemplo, o hidrogênio tem um próton e um elétron, porque sempre a quantidade de prótons vai ser a mesma quantidade de elétrons. Mas, por exemplo, o hélio vai ter 2 prótons e 2 elétrons. Então, vai ser outro elemento químico, porque sempre vai se olhar o número de prótons. E estes números de nêutrons, né, vão ser observados para distinguir a maneira que esse elemento químico está interessante. Na natureza, todos os átomos são neutros. Não é nêutrons, não, é neutros. Por quê? Porque na natureza, sempre os átomos eles vão ter o quê? A mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, por exemplo, como é que eu vou saber a quantidade de elétrons que um elemento químico tem? Pela quantidade de prótons. Então, se um elemento químico tem 10 prótons, ele vai ter também 10 elétrons, tá certo? Então, o que acontece? Só que na natureza existe uma regra chamada de regra do octeto. E o que seria a regra do octeto? Vou mostrar aqui para vocês aquele esquemazinho que eu falei para vocês, né, das camadas eletrônicas. São 7. Vamos fazer de conta que são círculos, é porque foi cortado para ficar mais fácil. Então, são 7 camadas, né, que vai do K até o Q. A última camada, ela só comporta até, no máximo, 8 elétrons. Só que o que acontece? Nem sempre os átomos eles vão ter esses 8 elétrons, tá certo? Porém, a natureza, ela busca um comportamento de sempre ter 8 elétrons aqui na última camada, tá certo? E isso é o que, né? A teoria do octeto, né? Que é como se todos os átomos eles buscassem por ter esses 8 elétrons na última camada. E olha que interessante, vai ser isso, gente, que vai formar o que? As moléculas. Então, os átomos, eles poderiam viver totalmente isolados. Porém, como existe essa regra, que é uma regra que é uma tendência dos átomos de se manter ligados uns aos outros para compartilhar elétrons, perder ou ganhar elétrons, então eles ficam como se fossem jogando o tempo inteiro os elétrons de uns para os outros, compartilhando, tá certo? Para quê? Para assim eles formarem o quê? Formarem as moléculas, né? Os agregados atômicos. Então, por exemplo, quando eu falo água, H2O, o que faz o H2O? Ficar ali juntinho, né? Os átomos de hidrogênio e oxigênio. O que faz o H2O? Ou seja, 2 átomos de hidrogênio mais um de oxigênio ficar ligado é o quê? É justamente a propriedade da última camada de valência, que vai dizer o quê? Que os átomos eles precisam ter 8 elétrons na última camada. Então, por exemplo, vou dar o exemplo aqui, né, do H2O. H2O. O que significa isso aqui? Significa que aqui tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, eu sei, gente, eu vou representar apenas a última camada. E a camada de valência do oxigênio. Ele vai ter 6.
6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, certo? Não precisa de 8, né? Então, o que faz na natureza existir as moléculas é o quê? É justamente essa propriedade de precisar ter 8. Então, ele precisa de mais um elétron. Então, ele vai se associar aqui a outro átomo de hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio tem um elétron, só que ainda não está composto, ainda precisa de outro, né? Então, ele vai se associar a outro átomo de hidrogênio para compartilhar outro elétron. Então, nós vamos ter aqui 8 elétrons na camada de valência do hidrogênio, e é como se esse aqui também ficasse uma camada só, esses três aqui. São 3 átomos, mas é como se essa camadazinha aqui, ó, nesse momento aqui que eles fazem essa ligação, fosse uma camada só, entendeu? É como se eles formassem um elemento só, de mãos dadas compartilhando 8 elétrons, tá certo? Então, gente, vai ser justamente esse comportamento atômico que vai proporcionar todas as ligações que eu havia falado anteriormente, como, por exemplo, o nosso DNA. Por que que o nosso DNA é formado? O nosso DNA é uma molécula que é composta de vários átomos, e esses átomos, eles fazem o quê? Eles estão buscando essa teoria, essa regra do octeto, que é ter o quê? Que é ter 8 elétrons na última camada de valência. Então, eles vão se associar todos uns com os outros, para quê? Para que eles vão compartilhando elétrons, aí eles ficam juntos uns dos outros, né? Com pontes ali se ligando, para quê? Justamente para formar a molécula, né? E compartilhar elétrons e obter assim uma estabilidade, ou seja, é como se todo átomo ele buscasse um padrão, certo? E esse padrão é o quê? É justamente a regra do octeto, que é ter 8 elétrons na última camada de valência. Olha, se vocês derem uma olhadinha aqui na tabela periódica de vocês, vocês vão ver, olha, que o que é isso aqui, ó? Esse negocinho aqui de lado, ó. Isso aqui é a distribuição dos elétrons nas 7 camadas que eu falei, né? Então, ó, tem o que vai ter 2, outros vão ter 3 aqui, ó, por exemplo. Cadê? Deixa eu focar, ó. Deixa eu ver. Ó, esse aqui, ó. Eita. O chumbo vai ter 4, o estanho 4. Então, o que que acontece? Esses átomos todos aqui, ó, eles precisam fazer ligações, certo? Porque olha que interessante, todos eles querem... Então, gente, todos esses átomos aqui, ó, eles buscam a estabilidade, que apenas esses aqui têm, ó. Vamos lá, ó. Deixa eu ler aqui para vocês, o foco horrível, gente. É o hélio, o neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e organezônio. Todos esses aqui, gente, eles têm o quê? 8 elétrons, tá vendo? Na última camadinha, ó. Todos eles têm 8, apenas esses. E esses são conhecidos como gases raros ou gases nobres. Então, todos os outros elementos da tabela periódica, eles buscam o comportamento desses aqui, ó, que é os abaixo do hélio. O hélio, por quê? O hélio só tem 2, mas, como eu disse a vocês, 2 também é tipo, no mínimo 2 elétrons e no máximo 8, tá certo? Gente, então é o seguinte, os elementos químicos, ou eles perdem ou eles ganham elétrons, tá certo? No momento que eles perdem elétrons, vamos lembrar que o núcleo, o prótons, é positivo e a camada eletrônica é negativa. Então, se ele perder elétrons, que é negativo, ele vai ficar positivo, tá certo? Então, ele vai ser chamado de cátion. Se ele ganhar elétrons, então a carga maior vai ser o que? A negativa de elétrons. Aumentou o número de elétrons que são negativos, então ele vai virar um ânion. E o ânion tem carga negativa. Então, um átomo positivo é chamado ele ficou positivo, é o que? Ele perdeu. Então, ele é um cátion. E se ele ganhar, ele vai ficar negativo. Ele vai ficar um ânion, tá certo? Gente, por hoje é só. Essa aulinha é bem complexa. Vocês assistam aí com calma. Revisem, tá certo? Então, vocês vão ter muitas dúvidas. Vocês podem entrar em contato comigo. E outra coisa,
A gente não vai ficar só por aqui, a gente vai treinar muito esses conceitos estudados. Então, hoje é tudo novo, mas com o passar dos dias vocês vão se familiarizando, tá certo? Obrigada.